Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Atribcast. Hoje estamos aí com um convidado especial. Meu nome é Thiago. Meu nome é William, tudo bem pessoal? Voltamos com mais um episódio e hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente já vem há bastante tempo desenvolvendo conversas para que esse dia acontecesse. Eu vou deixar que ele se apresente. Fala, Léo. Tudo bem? Boa. Thiago, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu me chamo Leonardo, pessoal. Sou sócio da Cartesian Engenharia. Nós somos uma empresa que ela é especializada na parte predial, em gestão de custos, na gestão de tempo e na coordenação e compatibilização de projetos em BIM, além do monitoramento e controle de obras. Então, como o Will comentou, a gente já vem conversando há um tempo para a gente ter esse papo. A gente tem uma sinergia muito grande entre as nossas empresas e vai ser uma conversa incrível, tenho certeza. Show de bola. Obrigado aí pelo convite, Léo, por estar participando com a gente, aceitar o convite, né? Eu acho que hoje a conversa vai desenvolver muito bem, a gente tem muitos assuntos em comum, as nossas empresas se cruzaram no meio do caminho, né? E acho que isso colabora com o nosso crescimento mútuo, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho da Cartesian? Pô, que legal, Will. Então, pessoal, assim, como comentei, né, a gente na Cartesian, contando um pouquinho da história, eu acho que é legal até para contextualizar e quem explicar. É a Cartesian, né? Exatamente. Eu sou engenheiro civil e há 7 anos atrás, a gente tem 6 anos de CNPJ e 1 ano que a gente estava organizando para abrir o CNPJ, então são 7 anos de história. E nesses 7 anos, quando eu comecei a empresa, foi na parte de orçamento e planejamento, né? Eu sou engenheiro civil, na meu período de estágio da faculdade, depois das minhas primeiras experiências profissionais, fui muito para a parte de orçamento, planejamento e para a parte de gestão de obras. E quando fui começar a Cartesian, eu via que naquele momento de mercado tinha uma lacuna muito grande, assim, de realmente você conseguir levar as ferramentas de gestão, levar um orçamento, um planejamento para a obra. E naquele momento, quando eu fui abrir e começar a gente a desenvolver a nossa metodologia, eu enxerguei 2 coisas que eram fundamentais, assim, que das minhas experiências antes, eu até tinha tido uma experiência de tentar contratar orçamento, planejamento terceirizado e ele não tinha realmente surtido o efeito que eu queria. E nessa análise, 2 coisas que eu vi que eram muito importantes. A primeira é que um orçamento ele não pode ser feito a partir de uma formação que ela fica muito desestruturada, né? Então, onde eu quero chegar? Eu via que um orçamento ele precisava estar atrelado ao modelo. E aí uma coisa que a gente lá no começo já começou a desenvolver foi todo o nosso orçamento ele é atrelado ao modelo para que a gente consiga extrair a informação desse modelo. Para que nosso cliente não tenha aquela planilha gigante que ele fica precisando se debruçar nela uma semana para conseguir entender de onde vem aquela informação. E essa segurança, ela é a base para que realmente depois o orçamento vá para a obra, que realmente consiga ser utilizada. Né? Mas Léo, para a galera entender, né? A Cartesian hoje faz esses serviços e necessariamente tem que existir um modelo para que a Cartesian exista, ou não? Exatamente, isso que a gente preza muito, assim, porque lá desde o começo a gente começou a trabalhar a partir de um modelo e nisso trazendo para a parte de orçamento e planejamento. Só que um ponto que a gente foi vendo, que muitas vezes a gente desenvolvia um orçamento e um planejamento, levava ele para a obra, mas as decisões de projeto elas não tinham sido bem tomadas. E aí o orçamento ele não ficava condizente com a realidade por conta disso. E nisso que anos atrás a gente começou a nossa área de coordenação e compatibilização em BIM, que é uma área que a gente tem vários clientes em comum e a gente começou a desenvolver por ver isso, assim, que realmente a gente queria estar no começo da jornada com o nosso cliente para poder apoiar ele nessas decisões que ele precisava tomar, de conseguir fazer essa gestão para que o projeto ele realmente seja um projeto, né? Ele não seja só um desenho, né? E só uma representação do que vai se tomar de decisão lá na obra, mas que realmente a gente aproveitasse aquele momento de construção virtual. E é isso que a gente defende muito, por isso que todo o nosso processo ele está embasado em trabalhar dentro da metodologia BIM, da gente desenvolver um modelo ou de trabalhar com o modelo. É isso que a gente preza muito, assim, de que essa informação ela venha estruturada e que a gente consiga trabalhar ela em coordenação de projeto, na parte de orçamento, na parte de planejamento e depois de realmente levar ela para a obra e ter esse controle, né? Então isso foi um ponto-chave lá no começo da empresa e, né, contando dessa história foi, em resumo nisso, né? A gente começou com orçamento e planejamento, trazendo também o monitoramento e controle como uma coisa muito presente aqui dentro da Cartesian. A gente tem essa preocupação em realmente nosso cliente consiga
usar as informações de gestão. Então, a gente lá no começo da empresa começou a desenvolver um Power BI. Esse Power BI ele vinha para poder trazer essas informações de gestão mesmo, cruzar os dados. E alguns anos atrás a gente começou a desenvolver a nossa plataforma, que hoje é a Ampli. Então, a gente tem uma outra empresa do grupo, que é a nossa empresa de tecnologia, que é o nosso software de gestão de custo. Então, o nosso foco na Ampli é de conectar com o sistema de gestão do cliente e trazer as informações de uma forma clara. Então, trazer aquelas informações que todo construtor ele quer ter e todo decisor ele quer ter para poder tomar suas decisões. Qual que é a minha tendência de custo no final da obra? Será que eu vou gastar mais no final da obra do que eu tenho dentro do meu orçamento? Qual que é a minha previsibilidade? Eu estou gastando a mais mês a mês do que eu estou prevendo? Eu estou conseguindo ter previsibilidade para poder projetar quanto que eu vou precisar para os próximos meses? Essas são decisões, e você que trabalha, né, que é gestor, ou que é o diretor de uma consultoria incorporadora, você sabe como é difícil ter essa informação de uma forma clara, né? E a gente costuma falar que essa é a cereja do bolo. Então, para chegar nisso e ter uma informação realmente que você tem essa segurança, precisa ter todo esse processo estruturado e essa informação de um jeito rápido e vivo. É isso que a gente trouxe com a Ampli. Então, a gente trouxe dashboards que trazem essa informação de tendência. Poxa, eu tenho uma tendência de estouro. O que está acontecendo? Eu vou lá ver, não, é que eu estou gastando a mais em preço unitário do que está no orçamento. Por que isso aconteceu? É porque, o orçamento ele estava com valor defasado do que é o valor que a gente está comprando. Então, poxa, isso daqui realmente vai ser um estouro, vamos tentar economizar em outro item. Não, é em quantitativo porque esse quantitativo ele está defasado do que a gente realmente está executando, teve um imprevisto, alguma questão que aconteceu que não estava prevista, para que isso vire uma lição aprendida. Volte para o projeto, para que no próximo projeto já seja considerado. É assim que a gente enxerga esse ciclo, né, de melhoria contínua. Mas não é só isso, né, Léo? Além de, obviamente, trabalhar no custo, vocês abastecem o sistema do teu cliente, seja lá qual for. Qual é os sistemas mais usuais que... Hoje, para a parte de gestão de custo, o principal RP do mercado que a gente vê é o Cienge. Então, hoje a maioria dos nossos clientes são Cienge, mas também a gente tem vários clientes que são Mega, também, que hoje são os dois principais RPs assim, do mercado. A gente também tem clientes que usam TOTOS, então tem alguns outros RPs, mas Cienge e Mega... É para abastecer o sistema do cliente. Ampli é para conectar com os dados. Então, por exemplo, hoje a gente conecta com os dados via API do Cienge e traz esses dados de dentro do Cienge. Então, o cliente está no dia a dia ali, lançando nota, apropriando custo, e aí a gente conecta essa informação toda em tempo real e traz isso para dashboards para que ele consiga entender se o que está acontecendo na obra está dentro do que tinha sido previsto. Cria o resumo que precisa para que ele consiga visualizar, né? As pessoas, eu acho que as construtoras, o pessoal de obra, a maioria das pessoas, né? São muito visuais. Exatamente. Então, tem que colocar um gráfico ali para a pessoa olhar e entender fácil, né? Às vezes não tem que pensar, tem que olhar, minha linha de tendência tá aqui, onde é que tá, se eu tô acima, se eu tô abaixo, onde é que tá encaixando. Exatamente. Cara, isso é incrível, cara. Porque hoje eu acho que o grande problema das construtoras é entender onde a saia fica curta, né? Em que momento da obra ela vai ficar curta, né? Exatamente. Hoje muita gente faz lá os seus parâmetros antes de iniciar e sabe que lá em determinado momento vai precisar, vai ter um desencaixe, e aí o que faz nesse desencaixe? Eu vou no banco, eu vou fazer um CRI, eu vou no fundo, né? E às vezes não tem essa necessidade, né? Exato. Se você planejar ela melhor e tal, você consegue não precisar de um parceiro, de um investidor, de algo nesse sentido, né? Basicamente isso. Exatamente. Né? Se eu estiver errado. Não, e é perfeito, exatamente isso mesmo, porque por isso que a gente costuma falar que essa previsibilidade é a cereja do bolo, porque ela é a conexão de todos, do projeto com boas tomadas de decisão para que realmente consiga levar para a obra para executar, um orçamento que esteja conectado com a realidade, um planejamento que esteja conectado com a realidade, para que no final se junte tudo isso e você consiga ter previsibilidade, que é realmente poder projetar os próximos meses e cumprir com aquele projetado. Então, o teu pago está próximo do que projetou, porque é isso que dá a segurança para poder olhar o ano. Por exemplo, a gente está agora no final de 2024. Poxa, todo mundo está falando de planejamento estratégico para 2025. Então, poder olhar 2025, poxa, eu preciso ter para essa obra tanto de caixa, isso mês a mês, mas com essa segurança de que realmente vai ser isso. É uma margem pequena aqui que eu vou ter de diferença, então vou projetar minhas receitas e, para ano que vem eu vou precisar, por exemplo, se eu fizer uma campanha e acelerar algumas vendas, eu já consigo compor o caixa que é necessário ou não.
da forma com que tá, já tá legal, eu não vou precisar ir para banco, porque a pior coisa para se negociar quando você precisa de capital é não ter tempo, né? Se você não tiver tempo, isso em geral, né? Se você não tiver tempo para tomar um capital, você vai pagar caro. Sim. Se você não tiver tempo para tomar a decisão no tempo certo de projeto, você vai pagar caro também, porque você vai ter um monte de custo de retrabalho. Por isso que a gente busca trazer e antecipar essa visão, né? Seja na parte de gestão de tempo, de custo e também na gestão de projetos, né? Realmente usar aquele momento de construção virtual para a gente poder tomar as decisões, construir virtualmente o empreendimento, né? Porque hoje a gente mais vê o cara com aquele conhecimento empírico. Eu vou fazer uma obra, eu preciso 3 anos antes de venda, para vender ela em 6 meses, para eu não ter problema durante os 5, 6 anos que ela vai rolar e entregar ela sem coeficiente de desencaixe. Basicamente, esse é um conhecimento empírico, né? E o que a Cartesian faz é trazer isso para o papel e realmente ver se isso vai funcionar, né? Exatamente. Eu queria voltar a 2 casos, Léo. Você falou da Cartesian. Hoje, quantos colaboradores você tem lá? Hoje nós temos 30 pessoas na equipe, 30 colaboradores dentro da Cartesian e Ampli. Então hoje as 2 empresas elas são do grupo, então a gente está com a equipe toda integrada e aí são 30 pessoas no formato remoto, né? Então hoje a gente tem 30 pessoas remoto. 30 remotos, 30 colaboradores remotos. Legal, a gente vai falar disso daqui a pouco. Isso é interessante, esse sistema a gente usa lá, então não é 100%, é uma forma híbrida, né? Mas funciona muito bem. E a Cartesian está em Itajaí, é isso? Isso, a nossa sede é em Itajaí. Vocês têm sede própria também? Sim, temos também. Cliente e tal. Temos, Itajaí é a nossa sede e hoje como o nosso formato é remoto, então a nossa sede ela é para esses momentos de quando a gente traz a equipe, traz a liderança, a gente faz aqueles momentos de troca, mas hoje uma questão que a gente viu é que você precisa ter essa visão, né? Ou você está presencial ou se você está remoto na questão das suas dinâmicas, porque uma coisa que a gente percebeu é que assim, nós passamos, né? Todo mundo teve aquele momento da pandemia que, poxa, todo mundo foi obrigado a migrar para o remoto, né? E aí todo mundo começou a entender, poxa, o remoto, presencial, como fazer isso. O que a gente entendeu, assim, né, aqui dentro da Cartesian? Que para que a gente conseguisse funcionar realmente de uma forma remota, todas as nossas dinâmicas tinham que ser remotas. Então hoje a gente tem várias dinâmicas remotas e o principal de tudo, o que a gente vê que assim, o remoto ele não proporciona ter aquela troca do cafezinho, né? Tá no dia a dia ali, conversar no café. Então, se tem como empresa que olhar isso de uma forma muito proativa, né? De proporcionar ter essas trocas. Porque senão, as conversas no dia a dia ficam só sobre as pendências, só sobre os problemas. De outra forma. Exatamente. Então, você tem que ter momentos de troca, que realmente todo mundo tá junto, de ter um momento de se conectar mesmo. Porque é assim que você consegue formar um time, né? Que não são várias pessoas juntas, trabalhando e só olhando o que tem que fazer, mas realmente olhar que, poxa, eu tô num time que o que a gente está fazendo aqui sozinho eu não ia conseguir chegar tão longe. E eu só estou conseguindo chegar tão longe porque eu tenho um time junto aqui que a gente está conseguindo fazer uma diferença, né? Caminhando junto, né? A Tribe chegou também nesse conceito nós temos 30 colaboradores também. Chegamos nesse conceito do home, na verdade, por uma necessidade de contratação. Essa foi a primeira escala de dificuldade. Porque hoje o mercado aqui muito próximo aqui, a gente fica muito engessado, né? Então, nessa de expandir, a gente foi procurar outros mercados, descobriu novos profissionais, e aí teve que aderir ao home office há 1 ano, 2 anos atrás, aí meio que ou por obrigação, mas hoje já não é mais obrigação, hoje é uma realidade, a gente hoje trabalha essa realidade com metodologia, dinâmicas que permaneçam, que ela continue ativa, com novas ferramentas. Depois nós vamos falar um pouquinho disso, vamos deixar para depois, né? Acompanha no final aí, a gente vai falar algo sensacional sobre legal. isso. Mas assim, falando sobre custo, né? Para ter o custo, você tem que ter o projeto. Exatamente. Então, sem o projeto não tem o custo, porque você não sabe quanto vai custar. A Cartesian não faz o projeto, mas a Cartesian coordena, né? Fala um pouquinho sobre isso, Léo, sobre coordenar, compatibilizar projetos em plataforma BIM, a experiência da Cartesian, a gente quer saber um pouquinho aí, a gente está do outro lado, nós temos clientes em comum, trabalhamos junto, a gente sabe a nossa visão, a gente queria ver a visão de vocês, Cartesian, um pouquinho sobre essa coordenação de projeto, dificuldade, dia a dia, quais são as ferramentas que vocês utilizam. Legal. Conta um pouquinho da experiência aí. Legal, Will, perfeito. Bom, coordenação e compatibilização, ela é algo que... Quando a gente está falando em BIM, né, o que acontece é que a gente aumenta muito a quantidade de troca de informações, né? E porque a gente realmente vai projetar, né? E isso é um ponto muito legal e de todas as trocas que a gente tem, né, em todos os projetos que a gente está junto, é algo que
a gente sempre vai construindo isso junto, né? De ter mais informações, essas informações elas precisam estar coordenadas, né? Esse que é o grande ponto, assim, quando a gente entra e faz a coordenação e compatibilização, a gente tem dois principais grupos, né? Que é a coordenação do projeto, que é a gestão desse projeto, e a compatibilização. Eu vou começar explicando pela compatibilização para depois ir para a coordenação, porque uma coisa conecta com a outra, né? Sim. A compatibilização, o que ela vai ser dentro do nosso fluxo, são as rodadas de compatibilização. A gente usa, por exemplo, internamente, o Solibre, que hoje é o melhor software para compatibilização, que lá dentro do Solibre, nós criamos regras, e essas regras, elas são regras paramétricas. Então, por exemplo, toda vez que tiver uma tubulação passando por um elemento estrutural, isso vai gerar um clash, né? Talvez você já tenha ouvido bastante esse termo do clash. Ele é isso, ele tem uma incompatibilidade. Essa incompatibilidade, ela precisa ser analisada, porque o objetivo é resolver essa incompatibilidade antes disso ir para a obra, né? O fluxo de compatibilização é esse. Então, é entender quais são todas as incompatibilidades para daí gerir essas incompatibilidades. E aí que entra o papel-chave da coordenação, que é entender todas essas incompatibilidades, o que realmente é incompatibilidade para aquele momento, porque esse é um outro ponto, né? Quando a gente está falando de gestão de projetos em BIM, todos os projetos... É fundamental que eles caminhem na mesma velocidade, que nenhum projeto ele avance muito rápido, porque se esse projeto avança muito rápido, isso vai gerar retrabalho para todo mundo. O projeto que avançou no final vai ter que ter retrabalho, porque vão ter várias premissas que ele acabou passando e que depois vai se desenvolver e ele vai ter que atualizar o modelo, e todos os outros projetos, eles também vão ter retrabalho, porque eles vão estar trabalhando com uma informação que não foi tomada essa decisão das incompatibilidades, né? E na coordenação, o que nós fazemos? Nós analisamos todas as incompatibilidades e usamos um ambiente comum de dados. Então, nós levamos isso para um repositório e lá nesse repositório é feita toda essa troca de, isso aqui é uma incompatibilidade, então, poxa, essa incompatibilidade aqui, o pessoal da tribo que vai conseguir resolver. Aí a gente direciona para vocês, para que vocês analisem dentro do projeto, consigam resolver e apontem, né? Poxa, pessoal, Cartesiano, foi resolvido essa incompatibilidade. Nós vamos lá, olhamos novamente, não, tá resolvido, vamos para a próxima. E isso dividido nas fases de projeto, né? Esse é um outro ponto muito importante para que a gente evolua esse projeto, as informações, para que a gente saia de um estudo preliminar, de uma ideia inicial do projeto, toma as decisões certas para aquele momento e depois vai evoluindo para chegar lá no projeto executivo e pensar realmente como que a gente vai levar essa informação todas, essas decisões todas para a obra. E a coordenação é isso, é essa gestão, onde a gente faz o cronograma, onde a gente alinha esse cronograma com vocês, com o cliente, bota todo mundo na mesma mesa para que a gente consiga realmente ter a estratégia do projeto. Nessa estratégia do projeto a gente consiga pensar as melhores soluções para o projeto como um todo, e esse é um grande ponto, né? Até para fechar essa minha explicação, quando a gente está trabalhando num projeto em BIM, uma coisa que a gente costuma falar muito para os clientes, a grande mudança de trabalhar com um projeto em BIM é de que o projeto ele deixa de ser o melhor projeto só para a disciplina, ele vira o melhor projeto para a obra, porque é pensado na melhor forma, que nem uma corrente, né? A corrente ela vai quebrar no elo mais fraco, e quando a gente está falando em BIM, a gente busca fazer com que o projeto ele seja olhado numa forma sistêmica, né, como um todo. Então, as melhores soluções realmente para o projeto, as melhores decisões durante a fase de pré-obra, durante o momento certo para tomar essas decisões, que não é para ser lá na obra essa decisão tomada, ela precisa ser tomada dentro de projeto. E nisso, nós temos muitas trocas junto com vocês e é um ponto que a gente vê que é fundamental, assim, realmente a gente ter bons parceiros que estejam caminhando junto, que entendam do fluxo BIM, que entendam desse processo, entendam que essa informação ela precisa ser pensado e o projeto ele precisa ser trabalhado de uma forma simultânea, né? Todos os envolvidos precisam estar olhando o projeto de uma forma síncrona, então isso traz o desafio também do remoto, até da forma com que é a cultura das nossas empresas tá trabalhando no remoto, porque a gente precisa trazer essas mesmas dinâmicas para dentro do fluxo BIM, né? Então, coordenação e compatibilização é isso, é essa gestão do projeto e a compatibilização para a gente entender o que teve de interferência e botar todo mundo na mesma página. Porque tem alguns clientes que não entendem isso, né, Thiago? Exato. Porque alguns clientes nos contratam, né? Veja bem, você tem um empreendimento e você precisa de uma equipe multidisciplinar para executar aquele projeto. Primeiro, você tem o tempo. Em quanto tempo eu preciso executar esse projeto? A coordenação ela também serve para isso. Me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que é basicamente o início, né? Dentro daquele tempo, você precisa de alguém para gerir essas equipes. Ou pode ser uma pessoa de dentro da própria construtora, se ela tiver, e eu quero já tocar nesse assunto,
ou pode ser uma empresa terceirizada que faça essa gestão de todas essas equipes multidisciplinares e também faça a gestão da compatibilização, coordenação, custo, né? Que é o que você acabou de explicar. Só que aí, vamos lá, né? Onde começa o nosso trabalho, onde termina o nosso trabalho e começa o de vocês, ou onde isso se relaciona, né? Eu tenho uma experiência lá num passado muito distante, né? A gente não entendia muito onde terminava o nosso e começava o de uma coordenação. Porque se o cliente nos contrata para compatibilizar, na nossa ideia lá atrás, né? Era assim, putz, eu estou compatibilizando, sou o contratado, então as minhas disciplinas eu dou conta, não preciso que ninguém diga onde vai determinada situação, onde vai determinado tubo, né? Até pela questão técnica, né? Onde deixar cada um. Porque aí tem a nossa parte, onde termina a parte de compatibilização e começa a técnica. Exato. Porque tem alguém que pode dizer que isso aqui não vai aqui, mas isso tem que ir aqui porque tem uma norma que diz que isso é aqui. Então tem essa questão também. Mas hoje, o que eu digo hoje, uns 2 a 3 anos atrás, onde a gente tem uma maturidade maior nesse sentido, a gente já vê isso diferente. Porque a coordenação ela faz muita falta dentro de algumas construtoras e de alguns empreendimentos, porque se perde espaço-tempo, se perde um pouco o foco das equipes multidisciplinares, acaba se estourando um pouquinho do prazo também de projeto. Estourar prazo de projeto quer dizer que atrasa em obra, né? Exatamente. Ou às vezes o projeto chega muito em cima, você não consegue fazer o custo, a relação de custo, né? Ou a obra começa antes de finalizar o projeto. Acontece muito. Eu não sei se com vocês, nós temos muita obra que começa antes de finalizar, né? Então, a gente sempre fala assim, até nas nossas conversas, né? Pô, eu preciso te levar para a consultora X. Aí vai nos ajudar bastante. preciso te levar para a consultora Y. Ou às vezes eu tô com o Thiago lá no escritório, putz, a gente podia falar com o Léo lá para ver se a gente encaixa ele na consultora YZ lá, né? Porque puta, vai nos ajudar bastante. Sim. Cara, é que assim, ó, o BIM, ele nasceu lá na década de 90, né? Ele é antigo, ele é muito antigo. Ali em 2010, por aí, Europa, Estados Unidos já estava evoluído demais. O Brasil começou a usar, assim, um BIM razoavelmente decente ali em 2020, cara. Exatamente. Porque, tipo, claro, muita galera usava, ou a gente tem plataformas aí que vem há muito tempo já, em várias versões que a gente vai usando, mas, tipo, de você ver todo mundo integrado, a gente começar a falar sobre fases de desenvolvimento, que é, de fato, uma metodologia de desenvolvimento, cara, agora é recente. Exato. E a gente vê que tem muita gente, tem construtoras que ainda não conseguiram encaixar nesse desenvolvimento. E aí ficam um pouco perdidos, porque daí eles contratam... vou contratar, geralmente, o que a gente participa, né? Como a gente faz todas as instalações, arquitetura, estrutura e a gente, né? Nas instalações. E aí eles contratam, todo mundo faz em BIM, beleza. Né? Que é a palavra deles. Exatamente. Então, agora eu quero projeto. Exatamente. Tá aí, vocês, ok? Quanto vocês me entregam? Sim, exatamente. E aí eles esquecem que tem que ter alguém ali para, tipo... ou da parte da construtora, ou daí alguém como vocês que cheguem e façam essa gestão. Né? Que fale, pessoal, ok, agora vamos começar por aqui. Né? Cada um vai andar um degrau. Né? Cada um vai fazer a primeira base, o primeiro lançamento, ou o primeiro estudo. Né? Todo mundo estuda, todo mundo faz o primeiro lançamento, compatibiliza, o segundo compatibiliza. Vamos chegar no final no modelo completo, documentação. Tem uma palavra-chave, tomar decisão. Isso, exatamente. Quem é o responsável pela tomada de decisão? Isso, cara, isso é primordial. Para nós, isso é o primordial. Quando a gente está fazendo um projeto, e a gente se debate, às vezes, com uma situação que poderia ser feita de N maneiras. A gente dá a nossa opinião. Na hora que a gente passa isso para o cliente, quem é que toma a decisão? Às vezes o cliente nem ele toma a decisão, né, Thiago? Às vezes ele fica bem seguro, assim, né? Ele fica, tipo, não passou por aquela situação, agora a gente está trazendo muito a situação de mostrar para ele o custo-benefício na prática, né? Legal. Se você levar por aqui, o teu custo é esse, tua manutenção é essa e você vai ter esses cuidados. Se você for para lá, o custo pode ser um pouquinho maior ou menor, né? Benefícios que você vai ter em cada tomada de decisão. Perfeito. Para ver se, tipo... um pouquinho, vai. Porque hoje o cliente senta na nossa frente lá, ele comenta muito... Antigamente a gente falava em projeto BIM, né? Compatibilizado. Hoje a gente já se depara com algumas situações assim, o teu projeto é demorado para executar? Qual é o custo dele?
como vocês trabalharam as instalações? As soluções. As soluções, elas têm um custo elevado? Vocês levaram mais para o lado do custo ou para o lado da eficiência? Sim. A gente vê muito falar isso hoje. Que está muito caro construir, né? Exato. Então, cada vez mais as construtoras estão buscando soluções, na prática, que levam menos tempo. Exato. E que custem menos. Nem todas, mas a grande maioria hoje vai para esse lado. Por quê? O tempo de obra está ficando muito longo por causa da mão de obra. A gente tem um problema já que vem se arrastando há anos com mão de obra e acho que tem a tendência a piorar bastante agora. Então você tem que ter projetos que você execute rápido e que tenham o menos custo possível. Aí você vai materiais, equipe de instalações, equipe de coordenação, você vai juntando cada um ali e vai tirando um pouquinho de cada, né? Exatamente. A gente vê muito isso aí, né? Não, e um ponto muito legal que vocês comentaram é essa visão e essa mudança, né? Isso a gente também percebe, assim, de como as construtoras estão olhando os projetos, né? Antigamente, realmente, era pensar se o projeto era em BIM, agora é como comentasse mesmo, né? Eu pensar, tá, como teu projeto ele é eficiente, teu projeto ele foi mais para um viés de custo, como é que eu vou executar o teu projeto? E aí a gente começa a olhar cada vez mais a eficiência do projeto como um todo, né? Qual que é o direcionamento? E aí a gente começa a entrar cada vez mais na visão da estratégia do projeto. Porque comentasse um ponto da mão de obra. Hoje, esse ano foi o ano assim que todas as consultoras trouxeram isso. Se listar qual que é o maior desafio, todos vão botar a mão de obra. Isso é unânime, e isso no país todo. E isso só tende a piorar, né? Então, a gente vai ter uma escassez cada vez maior, que vai fazer com que a gente também mude, né, o nosso próprio cenário, o nosso método construtivo, comece a olhar cada vez mais a industrialização. E só que eu costumo falar que entre 8 e 80 tem 72 pontos, né? Então, assim, não é do 8 para 80 que a gente pula direto, né? E a industrialização eu vejo da mesma forma. Não é assim, não, amanhã a gente vai começar a ter impressão de casa 3D. Não, a gente tem uma caminhada longa para a gente realmente conseguir industrializar tudo. Só que o ponto é que a gente não precisa pensar em industrializar tudo. A gente precisa pensar o que a gente precisa industrializar. Como que a gente consegue realmente trazer processos que eles sejam mais eficientes. E quando que a gente vai conseguir analisar isso? É na fase de projeto. Sim. É realmente pensar em projeto, mudar o projeto, mudar a concepção, pensar na estratégia de como a gente vai executar, já conectando com a execução da obra. Essa, para mim, que é a grande diferença assim, que a gente está vendo, que o mercado todo está começando a olhar, né? Então, as consultoras estão olhando que, poxa, se eu não tomar essa decisão agora, se eu não começar a olhar agora... E aí, o ponto que comentasse, né, Thiago? Muitas vezes eles têm aquela angústia de, poxa, eu preciso ter o projeto resolvido, porque lá na frente as obras que eu estou executando, eu estou tendo esse desafio. Então, eu não quero que isso continue. Só que eu não sei como que eu vou organizar isso aqui. Aí é onde a gente entra. Olha, é assim que vai organizar. A coordenação, ela vai entrar fazendo realmente essa gestão e conectando todas as equipes para que as decisões sejam tomadas, porque o que é complexo disso? É que é uma decisão multidisciplinar, né? Como comentasse, né? Então não é uma decisão que só uma pessoa vai tomar, um projetista vai tomar. É uma decisão que ela vai ser bem tomada quando todos tomarem a melhor decisão com o seu conhecimento trazendo para dentro do projeto. E precisa fazer essa gestão para pensar na melhor estratégia e ter uma boa execução. Perfeito, Léo, porque essa é justamente nesse ponto, né? Muitas vezes a construtora não precisa inventar a roda. Exato. A gente está aqui, cada um na sua área, mas são poucas peças que você precisa encaixar para que aquilo ali funcione certinho, né? Claro, Exato. com toda certeza, tem muitas construtoras que têm coordenação interna, tem desenvolvimento de projeto interno, né, e tudo isso. Mas tem muitas construtoras que estão sentindo essa necessidade que não precisa construir e levar todo o tempo que a gente já levou para ter essa dinâmica, essa experiência, essa expertise que a gente tem para, né, tá pronto aqui. A gente só precisa juntar as peças porque, cara, é assim, ó, incomparável a diferença de um projeto entregue quando a gente está trabalhando com coordenação, com outras empresas que também trabalham com modelagem, né? Porque ainda tem empresas que não trabalham com modelagem em projeto, das que não tem. Perfeito. É bagunçado. Chega no final, surgem problemas que aparecem pra gente, porque o problema no final de um projeto é de todo mundo. Não é de instalações, não é arquitetura, não é estrutura, é todo mundo. Né? Inclusive construtora, todo mundo que está ali. E a quantidade de situações que acontecem lá no final, quando inicia a obra, quando você não tem uma coordenação, quando você não tem isso, do que quando você tem, cara, é absurdo. É absurdo. E daí todo mundo ali naquela correria para arruma, ajusta aqui, mexe lá. Eu acho que a gente tem que... Vamos lá. Um modelo.
Hoje, em 2024, você tem que trabalhar com um modelo. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto inicial de tudo. Tem que ter um modelo. Pô, Exatamente. você está em 2024, você não trabalha com modelo ainda, procura se melhorar. Exatamente. Então vamos lá. A partir do modelo, vou ter no mínimo 3 equipes. Que é uma de instalações, uma de estrutura e uma de arquitetura. No mínimo, 3 equipes. Aí a gente começa a englobar. Tem certificação, paisagismo, fachada, impermeabilização. Você começa a engrossar esse caldo. E aí você pensa, eu não preciso de uma compatibilização, vamos fazer algumas reuniões, abre o Meet aí, coloca todo mundo na mesma tela e vamos embora. Se vamos embora vai dar errado, provavelmente, né? Então a gente vê muito essa dificuldade no dia a dia, a gente pega muito isso. Então um ponto que eu queria chegar, que eu estou observando, né? Nós aqui desse lado, algumas construtoras tentam fazer isso interno, não é que fazem errado nem que fazem mal, mas às vezes você tem que ter um especialista na gestão e na coordenação. Porque esse especialista ele vai te dar todos os caminhos, porque ele já passou ele já está vacinado por aquilo, né? E às vezes não é dar opinião no projeto, não é mudar o rumo do produto, não. É para aquele produto que foi definido, ele realmente chegue no rumo dele. Exatamente. Né? E antes você tem um produto, você sabe a precificação dele, onde ele está, a área e tal, quanto vai ser vendido. Agora a gente tem que fazer isso aí, desse barco chegar naquele caminho. E esse meio do caminho aí, às vezes tem onda alta, mar turbulento, tempestade, né? A gente tenta todos os dias lá explicar isso para o cliente, que a necessidade de uma coordenação, ela passa além da nossa compatibilização. Porque nós vamos fazer te entregar, o que a gente sempre diz. Projeto você vai ter aqui, você vai ter com o João, com a Maria, com o José. Mas antes do projeto você precisa de uma gestão, uma coordenação, uma compatibilização, você precisa colocar uma pitadinha de tecnologia ali para você chegar no projeto. Depois você vai ter lá no final, você nem vai dar bola para ele. Se todo o restante foi bem feito, esquece, o projeto você vai ter maravilhoso, lindo, perfeito, né? Mas até chegar lá você tem um caminho longo. E aí o que a gente fala para o cliente é cada vez mais também pensar isso como sendo uma equipe terceirizada, né? Porque as construtoras hoje estão fazendo um movimento, na minha opinião, a gente estava conversando disso, em enxugar as equipes de engenharia interna e terceirizar mais essa parte de gestão. E levar a equipe de engenharia mais para a obra. E deixar essa questão do projeto, para essa questão da coordenação, para um escritório parceiro, algo nesse sentido. Não sei qual é a tua visão. Perfeito. Não, a gente também enxerga esse mesmo movimento e também essa mesma necessidade, né? Nesse momento e nessa mudança de mercado, né? As consultoras estão olhando cada vez mais isso, assim, vamos terceirizar para que a gente consiga ter a tomada de decisão aqui interna. Esse é um ponto que a gente sempre comenta, assim. A gente sempre vai conseguir trazer as boas práticas, qual que é o melhor caminho. E precisa ter essa tomada de decisão pelo cliente, né? Isso é muito importante, ter essa conexão, né? Você sempre, quando está contratando uma consultoria, você sempre precisa esperar isso, assim, eles vão trazer boa prática, mas isso precisa ser implementado, né? E quem vai implementar, quem sabe do dia a dia é você. Você que está lá no dia a dia e sabe como que as coisas acontecem dentro da tua empresa, né? Então, esse é um ponto muito importante, a gente traz muito para os clientes para que a gente consiga trazer um bom fluxo do projeto, consiga fazer todo mundo se comunicar e otimizar o tempo e o dia a dia do nosso cliente, né? Para que as decisões, elas precisam ser tomadas e que sejam bem tomadas. E nesse momento nesse momento de mercado, de as consultoras olharem cada vez mais e levarem a equipe cada vez mais para a obra, é muito importante que tenha também essa troca do que está acontecendo na obra para voltar para o projeto, né? É assim que a gente consegue ter lições aprendidas do que realmente está acontecendo dentro de uma obra, para que isso não seja um problema na outra. A gente precisa sair, isso a gente defende muito, daquela ideia de cada obra já quase que um feudo, né? Tudo acontece dentro daquela obra, aconteceu lições aprendidas, só que tudo ficou ali. E dali não saiu, não foi pro próximo. Morre ali. Isso não pode acontecer. Isso tem que realmente passar de uma obra para outra. E a gente, né, trazendo essa visão da coordenação e compatibilização externa, o que é interessante, hoje a gente está atuando, por exemplo, em 30 projetos simultâneos. Poxa, são 30 projetos onde nós passamos por vários desafios, várias questões que dentro daquela solução
daquele desafio específico do projeto, a nossa equipe de coordenação, quem está fazendo a coordenação, ela está fazendo a coordenação do projeto, só que ela tem como base toda essa troca que a gente tem entre todas as equipes. Então isso é muito interessante, porque a gente consegue trazer uma visão de fora, né, de olhar realmente essa visão completa do projeto, que também é muita visão do porquê que a construtora sempre contrata projetos terceirizados. Poxa, porque se ela tentar fazer internamente, ela não vai conseguir ter a mesma qualidade que vocês conseguem ter do desenvolvimento do projeto e a mesma qualidade de soluções e de estar focado realmente em pensar nas soluções. Esse que é um ponto diferencial, né? E isso a gente está vendo que está acontecendo e o grande ponto de equilíbrio de tudo isso é que não pode ser delegada à liderança. Esse que é o grande ponto que a gente traz para os clientes. Assim, olha, a gente precisa criar uma estratégia aqui que a liderança e o colocar as coisas para acontecerem, elas continuem sendo de vocês, porque essa decisão ela precisa ser tomada. Só que nós vamos filtrar para que a gente consiga tomar o máximo de decisões por fora, nós, coordenação e compatibilização, com todos os projetistas, todo mundo, para que as decisões estratégicas do produto e pensando realmente no produto, fiquem para vocês, mas que a gente consiga triar. Então, é aquela questão, né? Quem prioriza tudo não prioriza nada. Nosso grande papel é trazer o que realmente precisa ser priorizado para todo mundo. Isso que é o desafio, é o que a gente reflete também diariamente, internamente, para a gente sempre estar repensando nosso processo, sempre estar melhorando. A gente busca sempre ter essa conexão muito próxima, né? Que nem a gente está tendo essas nossas conversas. Essa semana a gente teve uma conversa muito legal, que foram toda a nossa equipe, né? Todos os nossos coordenadores participaram de um treinamento com o escritório de fundações e contenções aqui da região, que é um dos principais escritórios aqui do Sul e do país todo. E foi muito legal que eles até trouxeram, poxa, pessoal, isso nunca tinha acontecido, nenhuma coordenação tinha proposto isso. A gente gostou tanto, isso trouxe até discussões internas que a gente preparou aqui um material para apresentar para vocês e a gente também vai começar a fazer esse contato com outras gerenciadoras, porque a gente gostou tanto que a gente quer trazer isso para eles, porque isso melhora o fluxo de projeto. E é assim que a gente vê que é possível elevar a régua do nível de projeto no nosso país. É fazendo essa conexão como um todo. E não só no projeto, mas a gente fazendo essa conexão como equipes, né? De, poxa, tá todas as nossas equipes juntas, vamos discutir fluxo, vamos pensar o que fica mais otimizado para todo mundo, para que no final a gente consiga levar para o cliente um bom fluxo. É isso que vai fazer com que não tenha aquele desalinhamento e nem aquela sensação de que, não, poxa, eu vou contratar o projeto em BIM, então ele vai demorar mais. Não, ele não vai demorar mais se você tiver realmente uma boa estratégia. Agora, ele vai demorar mais se as decisões não forem tomadas no tempo certo, porque tomar uma decisão que era para ter sido tomada lá no começo do projeto, em projeto executivo, realmente vai fazer com que o projeto seja muito mais longo, porque você vai voltar muitas casas e refazer muita coisa. Tem que estressar a conversa antes, né? Tem, isso precisa, né? E esse estresse da conversa e esse momento, ele precisa ser estratégico, né? Ele precisa ser a conversa certa, no momento certo, para tomar a decisão certa, né? É porque hoje muita gente toma decisão na obra, né? Então, não sabe quanto isso impacta no orçamento, no custo, né? Exatamente. Só que isso já está virando tão clichê você falar isso. Ah, você vai tomar decisão na obra, vai te custar mais caro. E, cara, a gente não tem mais o que falar sobre isso. A nossa, talvez sua visão seja a mesma que a nossa. A gente tem uma obrigação, como sociedade, de também deixar um legado. Né? Exatamente. A nossa empresa ela tem uma obrigação hoje também de deixar um legado. Qual é a nossa função e qual é o nosso objetivo também por trás disso? É deixar obras melhores. Exato. Deixar a engenharia melhor. Se a gente conseguir fazer isso, eu já estou satisfeito. Porque hoje, todos os clientes que a gente passa, que a gente está deixando o nosso tijolinho, a gente está deixando essa consciência de que a tua obra foi bem feita, você pensou. Pode ter certeza que você fez o que tinha que fazer, você gastou o que tinha que gastar, você não gastou nem a mais nem a menos, você gastou exatamente o que você tinha que gastar, as tuas soluções foram as melhores e essa obra vai durar a vida toda, você vai poder dormir tranquilo, vai fazer outra, teus filhos vão assumir sua construtora, os seus parentes, enfim, vão continuar o seu legado e os projetos que você entregou vão continuar sendo como princípios básicos de engenharia, como obras bem feitas. Eu acho que esse é o nosso fundo lá para tudo, assim, né? Que hoje é tão clichê você falar, você tem que pensar num projeto melhor, porque senão você vai tomar adesão na obra, vai te custar muito caro. Cara, isso virou um clichê tão assim, vazio, né? Precisa mais coisas disso, né? Exato. E a parte boa, né? Que como tem geralmente uma margem muito grande de lucro, eles às vezes ficam dispostos a gastar isso, a fazer essa movimentação sem se preocupar. Cara, isso é complicado.
Aí, quando você vê que em alguns momentos como agora, parece que isso está estreitando um pouco. Sim. Parece que está dando uma apertadinha ali Mão no de obra. estado. Mão de obra, material. Exatamente. Então o pessoal começou a se preocupar um pouquinho mais em fazer, não, vamos planejar, né? Vamos economizar, não tem mais tanta margem de erro, né? E aí que o pessoal começa a olhar pra gente que tá aqui fazendo o máximo, a gente faz o melhor possível para sair perfeito, né? A gente, na tribo, a gente trabalha em cima da perfeição, né? Ah, ela não existe? Então tá, então vamos fazer o máximo possível para chegar o mais próximo dela. Exatamente. Perfeito. Eu Exatamente. falo muito com um corretor, porque eu gosto de entender a temperatura do mercado, né? Legal. Porque é importante pra gente isso também, né? E o que eles falam, o que mais falam pra mim? 2 anos atrás o cara batia no tapume da obra perguntar se tinha apartamento pra vender. Hoje não. Hoje você tem que ir atrás desse cara, vender com 10% de entrada em 100 meses. E é isso que o Thiago falou. Por que tá acontecendo isso hoje das pessoas olhando um pouquinho mais com carinho, né? Por quê? Porque você tá vendendo em 100 meses. Você tem que pagar a obra nesses 100 meses. Exato. Tem que sobrar dinheiro, porque ninguém constrói para deixar para a eternidade, né? E tudo isso está apertando o laço. Exatamente. Né? E quem está pegando no meio desse processo, que já iniciou, já tem projeto iniciado, já tem obra e não pensou, tá começando a se enrolar. Mas pode ter certeza que o próximo já vai repensar. A gente conhece alguns assim, né? Então hoje é muito em cima do custo, mão de obra, tudo é em cima disso, né? Exatamente. Mas o Thiago falou do BIM ser mais praticado em 2020, né? Isso. 18 ainda tinha, 17, 18 ainda algumas pessoas, mas não era o que é hoje, né? Exato. Porque você tem o modelo, informação, construção, só que antigamente você tinha modelo. Aí você não adicionava informação, você não adicionava tempo de construção, espaço, tempo, custo. E hoje tem muito disso. A gente está muito envolvido com tecnologia lá há 2 anos. Nós temos a nossa empresa de tecnologia dentro da Tribe, que faz serviços para nós só, especialmente. Só para nós. E a gente está desenvolvendo agora um template precificado, Legal. onde nosso EP já vai sair com custo, já vai ter alternativas de custo, de tempo de obra. Por quê? Porque é uma solicitação de mercado. Sim, exatamente. Eu não podia simplesmente entregar um EP de instalações sem que o cliente saiba, por exemplo, quanto vai custar aquela estratégia, sem que o cliente saiba qual é o benefício, é conforto, é custo, é espaço-tempo. Então, isso tudo a gente só foi capaz porque a gente aplicou tecnologia dentro do nosso processo também. Né? E esse é um ponto muito legal, porque assim, a gente só vai conseguir. Tem aquele gráfico clássico, assim, né, de anos atrás. Agora mudou um pouco mais, mas assim, que construção civil ele só estava à frente em tecnologia do mercado da pesca, né? De todas as outras indústrias, a gente estava muito atrás, né? Agora a gente aumentou um pouquinho mais, mas assim, realmente, assim, pensando na indústria, poxa, a gente está muito atrás, só que ao mesmo tempo a gente não pode olhar e se comparar dessa forma e pensar, não, vamos aplicar a mesma industrialização de uma indústria, porque a lógica é diferente, né? A indústria, ela constrói para, na planta dela ali, ficar 40, 50 anos fazendo os ajustes dentro da própria planta. A gente, a cada nova obra, é uma nova planta, totalmente uma estratégia nova. Só que como que a gente vai conseguir mudar isso? O que a gente está fazendo? Que é realmente construir virtualmente, né? Tomar essas decisões no tempo certo, né? No momento de projeto, realmente pensar, mudar, industrializar e a industrialização inteligente, né? Pensando partes, o que a gente vai industrializar, o que a gente vai mudar. A gente vai usar uma proteção para ser mais rápido, só que, poxa, se a gente vai usar uma proteção, vamos também entender que a gente vai ter uma velocidade de execução maior, tanto o fluxo de caixa vai ser maior, tudo está conectado. Isso só vai conseguir tomar essa decisão e pensar nisso de uma forma estratégica e colher os melhores resultados disso, se tu pensar isso no momento de projeto. Porque não adianta, não, vamos para proteção, acelerou a execução da obra, só que o fluxo de caixa está desequilibrado. Então, não, a gente vai ter que cadenciar aqui a execução da proteção. Pô, você está perdendo dinheiro. Não está fazendo sentido ter a proteção. Então, trazendo para a construção virtual, trazendo para pensar realmente em BIM, pensar de uma forma sistêmica, tomar essas decisões no tempo certo, que a gente realmente vai conseguir trazer essa industrialização e aí realmente começar a olhar e se comparar um pouco mais com a indústria, né? Mas olhar de uma forma diferente, né? Eu vejo que o Brasil, né, o brasileiro, a gente não tem muito aquela visão estratégica das coisas. É isso que está começando a mudar, porque quando você é estrategista, até a Lander falou muito disso no episódio passado, você tem uma estratégia completa. Né? É justamente isso, você pensar, vou economizar aqui, tá, mas quais são os outros pontos, né? Se eu for por aqui, esse caminho, aquele outro, você mapear todas as possibilidades e definir um caminho. Isso é ser estratégico, né? Mas entender o impacto disso em tudo.
O conhecimento empírico não dá mais na obra. O cara chegar, fazer obras, no final, putz, sobrou dinheiro. Na verdade, não sobrou dinheiro. Na verdade, não sobrou dinheiro. Mas dá uma olhadinha bem aí, sobrou. Não é isso? Exatamente. Então hoje eu vejo muito isso, porque tem muito construtor antigo aqui ainda, né, no mercado. Tem. Que o cara faz uma obra, ele sempre fez daquele jeito, ele sabe que no final vai sobrar tanto e aí ele faz aquela conta lá. Né? Mas hoje as pessoas, graças a Deus, estão pensando um pouquinho mais com carinho, né, nessa questão de gestão do tempo e tal, porque a mão de obra mudou, que eu acho que é o fator desequilibrante dessa conta, né? Falando de novo, né, não querendo ser repetitivo, mas é a mão de obra, é o material, é o custo do material. Hoje mudou muito e aí desequilibra aquela conta do cara que sempre fez. Eu aposto que tem gente hoje antigos que fizeram sempre do mesmo jeito, que sabe que vai dar certo e chega no meio da obra e fala, onde é que eu errei aqui? Não tá sobrando. Vai faltar, na verdade. Então, eu imagino que tem muita gente sendo pega de calça curta aí nisso aí. E aí repensa, contrata, melhora o projeto, melhora a instalação, melhora o produto, desenvolve mais o produto. A gente está vendo uma interação muito grande de arquitetos de fora vindo trabalhar aqui também, que era uma coisa que tu não via. Pô, um absurdo. Como que eu vou pagar o preço do metro quadrado de projeto para X, onde eu pagava meio X? Isso não existe. Né? Hoje já começa a olhar um pouquinho com carinho para isso aí. Joia? Vamos falar bastante sobre os serviços. Enganação. Eu acho que... E da Cartesia, acho que a Cartesia hoje ajuda muito o mercado. Tem muita interação com os clientes, com as instalações, com os envolvidos. A gente está em bastante projeto junto. Acho que já deu para a galera entender um pouquinho mais como que é essa dinâmica e realmente por que ela é importante, né, Léo? Porque Exato. o pessoal olha de fora e fala, mais um para contratar? Não, é mais um, mas é super importante, né? É super importante ter. Para nós, por exemplo, olhando do lado das instalações, tem uma empresa como a Cartesia que nos ajuda e a gente sempre diz isso pro cliente quando ele senta na nossa frente. Eu não vou fazer sozinho o teu projeto. O projeto é construído a 4 mãos. Se a gente tiver ajuda, a gente vai construir um projeto legal. Se o projeto as decisões ficar só numa pessoa, centralizadas, ou só num parâmetro de das várias disciplinas que nós temos dentro, eu tenho certeza que isso aí não vai ter sucesso. Né? Hoje a gente vê muito essa dinâmica. Vamos falar de uns cases de sucesso aí, algumas obras que a gente atende junto, acho, né? Dar uns exemplos. Pô, vamos já. Acho que Brasil é um em comum. Brasil, a gente conheceu no projeto do Mário Lago, né? Exatamente. Foi há 4 anos atrás? 4, né? Foi, eu acho que uns 4 anos atrás. E o projeto do Mário Lago e da Brasil, em geral, foi muito legal, porque foi nosso primeiro contato, nosso primeiro projeto em conjunto. E foi muito legal porque a gente veio enxergando a maturidade de todos, né? Crescendo. A nossa maturidade na Cartesian, vocês na Tribe, da própria Brasil. Isso foi muito legal. Isso é uma coisa que a gente gosta muito, assim, de ver os nossos clientes crescendo. A gente sempre costuma falar, assim, que o nosso objetivo é gestão é uma escada, né? Então, tem vários degraus aí para subir. Nosso objetivo sempre vai ser de enxergar juntos qual que é o próximo degrau e ajudar o nosso cliente a dar esse passo pro próximo degrau. É sempre esse o nosso objetivo. E é legal porque na Brasil a gente vê isso. Realmente a Brasil, né, de anos atrás para agora é outra, a maturidade é outra, a maturidade de vocês é outra, a nossa é outra, todo mundo veio evoluindo e isso é muito legal, assim. Então, acho que... E lá, uma questão bem interessante é que a Brasil, ela confiou na gente de trabalhar o escopo completo, né? De trabalhar a coordenação e compatibilização, o orçamento, o planejamento, com o monitoramento e controle, eles usam Ampli, então... Todas as nossas soluções, eles estão usando todas as nossas soluções e isso é muito legal, porque aí a gente consegue ter realmente essa troca e essas lições aprendidas, né? Então, a gente passou o primeiro projeto do Mário Lago, agora a gente está no segundo projeto do Redentor e já conseguindo trazer essas lições aprendidas de tudo que passamos juntos no Mário Lago para dentro do Redentor, né? O Mário Lago está em fase... acho que na final da estrutura, já está andando, está bem adiantado. Um projeto que a arquitetura não era modelo ainda, né? A gente teve alguns desafios, as instalações a gente já entrou, obviamente, com o modelo, aí a Cartesia ajudou na coordenação, a gente teve os nossos embates técnicos, né? E foi ali que a gente começou a aprender. Eu digo muito que o Mário Lago foi um divisor de águas na nossa empresa.
Porque o Mário Lago foi o primeiro que a gente teve uma coordenação externa, onde falou para nós assim, não, isso aqui que vocês estão fazendo aqui tá errado. Não, como tá errado? Não, tá errado. Porque a gente não entendia, assim, Léo, eu tô falando por mim, né? Até onde a minha parte técnica que começava a parte da coordenação. Sim, legal. Aí, às vezes, tipo assim, pô, tem uma aprumada aqui, ela não tá legal. Coloca ela pro outro lado. Não, mas eu não posso colocar aqui, porque vai ficar longe, a coordenação não dá, ela vai ficar aqui. Ah, mas aqui vai atrapalhar o box do banheiro, o meu cliente o produto dele vai ficar prejudicado. Coloca aqui. Ah, não, aqui não fica legal, porque aqui vai atrapalhar a aprumada do outro lado, eu vou colocar ela aqui. Então a gente teve muito desse embate de entender aonde começava. E teria que ser o contrário. Teria que ter sido feito isso dentro de uma arquitetura, previsto que ele teria por exemplo, um shaft, aumentado o box lá atrás, num EP, um negócio um pouquinho mais elaborado, e é isso, essa que é a questão. Isso que é o fundamento de tudo, né? Em você começar a olhar antes, muito antes. A gente sempre fala aqui, deixa a gente entrar antes no processo, não precisa me contratar. Pois se você quiser, nos contrata. Deixa a gente entrar antes, deixa eu pegar teu projeto aqui. Vamos ver onde a gente pode melhorar, vamos ver onde tá os calcanhar dele aqui, vamos dar uma estressada em algumas conversas. A gente sempre fala isso, porque a grande maioria hoje está entrando assim, tô com o produto pronto, quase aprovado na prefeitura, agora tá com você. Tá atrasado. Exatamente. Tá bem atrasado. Exatamente. E a gente tem a gente traz essa mesma questão. Até a gente estava semana passada conversando com um cliente nosso que a gente já trabalha a coordenação com eles em 2 projetos e a gente estava conversando de outros projetos. E aí elas trouxeram, não, a gente quer aprovar aqui no legal para depois contratar instalações e aí também contratar vocês. E a gente trouxe exatamente isso. Não, vamos começar antes, tá? Já vamos começar as conversas agora, porque assim, tá atrasado se for depois do legal. Aí, no final, vai ser apertado, não vai dar tempo para conseguir tomar as decisões certas e o processo não vai fluir do jeito que é para fluir. Então, vamos antecipar essas conversas. A gente se resolve aqui, vocês... comercialmente, né, na questão de propostas, mas vamos começar, porque esse que é o ponto, né, é antecipar, né, e isso daí é uma grande diferença, né, isso é muito legal que o pessoal na Brasil já viu isso desde o começo, né, de trabalhar, não, vamos trabalhar organizado, né? Vamos caminhar aqui e pensar na estratégia da Brasil conectado com a estratégia de evolução do projeto e já vamos colocar tudo isso de uma forma sistêmica, né? Então foi muito legal que eles foram começando a se organizar, trazendo mais pessoas para dentro da equipe. Não, agora a gente vai começar a ter setores. Nisso eles implantaram o RP também e todo esse processo a gente foi acompanhando juntos, né? Nós, vocês, eles, todo mundo foi caminhando juntos, fazendo essa troca, porque não tem um caminho único, né? Não tem uma bala de prata. Se tivesse uma bala de prata, poxa, seria a coisa mais linda do mundo e simples, mas não é. É complexo. Só que é um complexo que, se todo mundo tá na mesma página, todo mundo tá no mesmo barco, a coisa caminha, né? Aí... Todo mundo rema pro mesmo lado. Exatamente. E aí tem resultado. E vamos falar um pouquinho dos planos da Cartesia para o futuro, expansão, o que o Léo pensa, o que a Cartesia vai ser. Fala um pouquinho pra gente aí. Pô, que legal. Esse é um assunto que eu gosto bastante. A gente costuma falar, assim, que internamente mesmo, assim, a Cartesia ela é quase uma nova empresa a cada meio ano, assim. A gente inventa muito. Pô, nós também. Nossa, é muito rápido, assim. E é muito legal porque é uma caminhada bem parecida mesmo, assim, até na quantidade, né, de colaboradores, bem próximo assim, das nossas empresas e a gente sempre tá olhando, assim, muito pra onde ir, né? Então, a gente... Como futuro, assim, uma coisa que a gente tá olhando bastante, é um assunto que eu gosto muito, assim, tô me aprofundando bastante nele, é toda a parte de IA, né? Inteligência artificial é uma coisa que a gente tá olhando bastante, assim. A gente tem a Ampli e a nossa equipe de tecnologia, né? E então a gente já tem uma tecnologia própria nossa no nosso desenvolvimento e a nossa ideia é trazer cada vez mais tecnologia para as nossas entregas. Hoje a gente já usa bastante tecnologia, a gente usa vários softwares dentro do nosso processo, mas uma coisa que a gente tá começando a botar bastante energia e a gente vai se aprofundar bastante é em desenvolver também tecnologia das nossas soluções, né? Então a gente está desenvolvendo soluções internas até para otimizar o nosso dia a dia
utilizando todo o nosso banco de dados, assim, consolidando nossas informações de realmente aquela ideia das 30 obras que a gente está fazendo a coordenação, que esse conhecimento ele esteja sistematizado. Realmente a gente traga isso para dentro de um sistema para que a gente consiga ter esse banco de dados e banco de lições aprendidas e aí trazendo IA para isso, para que a gente consiga, nesse processo, trazer uma forma diferente de olhar a coordenação. Então é algo que a gente já desenvolveu um sistema interno onde a gente está acompanhando controle de entregáveis, controle de checklists, então a gente está já trazendo isso para um sistema e a nossa ideia é começar a trazer IA para isso internamente no primeiro momento e isso é uma solução que depois a gente até pensa de, a gente sabe, disponibilizar para os clientes, para que clientes que tenham a equipe interna de coordenação, também consigam ter o nosso apoio em rodadas de compatibilização e tenham essa fórmula mesmo, né? Então, assim, essa receita do bolo com todo esse aprendizado que a gente tem, que hoje é uma coisa que, assim, ou o cliente nos contrata, que daí a gente traz todo esse aprendizado de tudo que a gente tem, ou ele precisa desenvolver internamente, né? A gente não tem o meio do caminho nisso, né? Então, a gente também tá olhando dessa forma e o nosso objetivo, e aí conectando aquilo que comentasse de legado, né, é realmente trazer uma nova qualidade de engenharia assim, para o nosso país. Esse que é o nosso grande objetivo e para isso passa por a gente conseguir ter melhores projetos, orçamentos, planejamentos, que a gente consiga trazer a tomada de decisão e o cliente para o centro do processo. Esse é o nosso grande foco, sabe? É integrar toda a jornada para que, assim, lá no começo do processo já consiga ter tempo, custo e projeto caminhando juntos mesmo efetivamente, com as decisões sendo tomadas e com isso sendo visto e essas decisões, aquele custo-benefício que comentasse, né, que vocês estão trazendo cada vez mais, a gente também traz muito essa visão de custo-benefício, de trazer uma decisão em custo, de mostrar qual que realmente é a melhor decisão, não só olhando uma conta simplista, mas olhando o cenário como um todo, né? É isso que a gente está olhando, assim, realmente é trazer tecnologia para o processo mesmo e essa tecnologia para potencializar o nosso dia a dia, trazendo IA. Hoje a gente já usa algumas funcionalidades, por exemplo, toda reunião que a gente... Na prática. Na prática, a gente hoje, toda a nossa reunião de coordenação, a gente tem uma IA que entra junto e a gente recebe tem toda a transcrição já feita por IA, e isso traz uma qualidade para depois a gente fazer uma ata boa, muito grande. Por quê? A gente tem toda a transcrição da reunião ali, a gente tem tudo que foi conversado, aí a nossa coordenação volta, faz a ata e a gente tem todo esse histórico. A gente elenca por tópico também? Elenca por tópico. Qual é o app? A gente está usando o Fireflies. Hoje, nesse nosso processo, a gente já testou vários. O Fireflies foi o que a gente achou que funcionava melhor para o nosso... Estou testando alguns lá. Na verdade, você está falando, eu acho que você tem informante lá dentro da nossa empresa, não é possível. Tá muito igual. Boas empresas, elas se alinham nisso, né? Então isso que é legal, né? A gente também tá muito nessa da tecnologia e tal. Hoje em dia, cara, não tem. Eu sempre falo para ele assim, ó, vamos começar a olhar a gente faz a seleção lá, e eu gosto de fazer a seleção dos colaboradores junto com o Thiago, que a gente vai contratar. E a gente olha muito assim, pô, vamos olhar um pouquinho mais pro lado da tecnologia, ver se o cara entende um pouquinho de Java, script, para saber se a gente pode extrair alguma coisa a mais, porque hoje eu vejo muita engenharia ligado nisso, né? Mas, antigamente não, hoje eu vejo quase que 60% ligado à tecnologia e 40% à técnica aplicada dentro da engenharia. Eu acho que está muito nisso. A gente tem um app, quer falar daquele... Que você tá... O Thiago tá criando um monstro lá. Cara, essa semana a gente... Até foi uma indicação do colaborador novo, né? Não esse do escritório virtual. Ah, o outro? O outro. O nosso, Thiago né? Já viu o filme Eu, Robô? O Thiago tá criando um virtual. Ele tá criando Eu falei, Thiago, preciso de um funcionário novo, eu não quero gastar nada. Deixa comigo. Ele tá criando um lá na IA. Fala pra ele. Então, cara, é que assim, ó, o que eu vejo com a IA? O pessoal fica, tipo, muito naquela, porque a IA vai substituir a gente. Cara, de forma alguma. Ele só faz aquele serviço braçal que você leva tempo pra fazer, que é onera o teu tempo ali de desenvolvimento e com uma qualidade boa, com uma qualidade legal. Só que você ainda tem que pegar daqui, vai lá, bota lá, faz isso, né, conecta, faz toda aquela função, né, de juntar e fazer ele acontecer. E juntando com o que você está comentando, para o pessoal entender o que a gente busca no profissional, é que, cara, beleza, fazer o projeto, legal, você vai fazer o projeto, mas pessoas que consigam olhar para aquele processo que ele está fazendo e automatizar.
Sim. Cara, eu tenho que extrair quantitativo do réptil, mais básico, né? Cara, como que eu faço pra isso daqui sair sozinho? Sim. Porque se toda vez eu tiver que fazer aquilo ali, né? Exato. E aí, entrando na questão do aplicativo, cara, a gente teve uma revisão do aplicativo, que a gente tem, agora a gente está trabalhando com 2. Era para implementar um, a gente bateu a meta e dobrou, a gente implementou 2, né? Porque a gente tem um aplicativo da gestão interna, né? Então lá todo mundo vai, cria o apontamento, a gente conta tempo ali de desenvolvimento de projeto, para a gente entender quanto tempo está sendo dedicado a cada projeto, quantas tarefas vão surgindo no meio disso, porque às vezes, como a gente é muito dinâmico nos processos, né? E a obra é dinâmica, então lá necessita de alguns ajustes, alterações. Então, às vezes, o profissional está fazendo aqui, ajusta lá, faz isso aqui, ajusta lá. E o nosso aplicativo, ele controla toda essa demanda. Legal. Então, a gente entende hoje, a gente já está rodando, né, já está começando a trazer essas informações para a gente entender literalmente quais são as etapas, o tempo de cada um, né, e começar a conectar. E aí você pega aqueles dados e joga numa IA e pede a interpretação dela para ela te ajudar. Porque quando você olha para aquilo, é fácil você comparar a garrafa com a xícara. Beleza. Mas a IA consegue comparar tudo isso daqui ao mesmo tempo, cara. É incrível, assim, é incrível. Essa semana ele me mandou um relatório de obras, tempo de vida do projeto dentro do escritório. E, cara, um projeto gigantesco durou muito menos tempo do que um projeto menor. Aí eu olhei para aquilo, não, tá errado isso aqui. Não, tá certo, eu joguei os dados que a gente tem. Depois do EP, esse aqui durou 2 anos. Depois do EP, esse aqui durou 1 ano. Falei, nossa, a gente... Cara, a gente pegou ali projetos que a gente olhava assim, ó. Cara, esse projeto que demorou. Aí você olha, o projeto rodou em dias corridos, né? Tem projeto que do EP a entrega, porque o EP é o principal, né? A gente joga dali para trás, porque ali, ali desenvolve mesmo. Teve projeto de 50 dias, né? Que foi um case nosso, que foi do By Sizzle. Legal. 50 dias entregue. A gente pensava, nossa, foi o projeto mais rápido. Eu comecei a olhar, e daí a gente foi buscando todas essas informações e compartilhando, jogando para IA. Cara, a gente teve mais 4 que rodou assim. Nossa, legal. E aí, às vezes, você não percebe, porque é numa dinâmica diferente, você não deu tanto foco ali, porque ali a obra já tinha iniciado, a gente pegou para refazer, então foi focado ali, né? Galera ali, toca esse. Então a gente cuidou muito o time desse. Mas teve mais 4 que rodou assim. E aí você começa a entender que, tipo, pô, que massa. E outros projetos que você pensou rodou rápido, que entrou há 2 anos atrás, cara. E aí você fica, sabe? Só que é uma dinâmica, são dados que se você vai ali manualmente, é muito tempo. É muito. Não, e consolidar isso, né? A gente também passou por essa jornada porque a gente já testou inúmeros aplicativos de gestão interna mesmo, assim, de como é que a gente consegue ter esse controle. E aí, no começo desse ano, a gente decidiu, não, vamos desenvolver o nosso. E aí a gente usou uma ferramenta de no-code, o AppCheat, até fica a indicação, é excelente, que ele conecta a planilha do Google e você consegue criar um app sem precisar programar, assim. E aí a gente começou a utilizar ele para fazer esse controle de apontamentos, porque a gente sempre teve essa dificuldade de realmente ter a informação apontada de um jeito que a gente conseguisse comparar depois. E foi da água pro vinho. Hoje a gente tem um controle, assim, no detalhe de cada projeto, de quanto tempo que a gente estimou, quanto tempo que a gente realmente gastou, e a gente consegue fazer essa análise também. Poxa, qual que é o padrão? Assim, porque a gente começou a ver que tem outras questões a mais do que a questão da metragem, né? Que geralmente, quando você vai olhar um projeto, você pensa, um projeto menor vai levar menos tempo, um projeto maior vai levar mais tempo, e você não... Quando você começa a olhar os dados, você começa a ver, poxa, tem mais coisas. Se tiver um bom projetista, já muda totalmente. Então, tem uma boa equipe de projetos, poxa, o tempo gasto na coordenação efetivamente é bem menor. Flui muito maior, muito mais. Você tem um projeto que você começou um fluxo, no meio do projeto está, estamos desenvolvendo. Só que daí teve a decisão de que, poxa, vai ter que antecipar a obra. Tem que criar um fluxo de liberado obra. Isso faz gastar muito mais horas internamente. A gente começou a ver isso, meu Deus. Porque na base de tudo é horas de trabalho, né? É horas de trabalho. No final, a gente dimensiona horas de trabalho, claro, na nossa proposta para o cliente, a gente apresenta qual que é o investimento. Mas aquele investimento, ele é horas de trabalho que a gente dimensionou internamente para que a gente consiga chegar naquele resultado. E a gente precisa controlar isso, né? De um jeito que realmente tenha segurança. A mesma segurança que a gente criou a Ampli para trazer para o cliente, para quando ele olha o dado ali, poxa, previsto, realizado, tá batendo, tenho segurança de ver essa previsibilidade, a gente também precisa ter internamente nas nossas empresas, né?
esse é um objetivo meu, pessoal, para 2025. É não dimensionar mais pacote de serviço por metro quadrado. Boa. Eu não sei se hoje vocês fazem isso, mas a gente faz hoje por metro quadrado, né? Nós queremos dimensionar em 25 por hora de trabalho. Legal. Porque o nosso software interno vai nos dimensionar tarefa-trabalho. E vai linkar exatamente quanto tempo vai demorar cada tarefa, quanto tempo vai demorar todas as tarefas, quanto tempo vai demorar um projeto. E aí eu consigo dimensionar isso interno. Meu objetivo é fazer isso. Porque na verdade a gente está trabalhando dentro de um processo onde é tarefa, hora de trabalho, Isso, né? exatamente. São seres humanos que estão trabalhando ali dentro de uma plataforma. Nada mais é do que isso, né? Sim. E aí o metro quadrado ele fica muito Tipo assim, superficial, porque aí você entra em situações, tipos diferentes, plantas diferentes, sistemas, a complexidade tem que ter mais fatores. Eu acho que no futuro, até falei no último também, o apartamento não vai ser mais vendido tanto por metro quadrado. Vai ser vendido por produto. Esse produto é legal, ele tem o mesmo metro quadrado que esse, mas esse é assim e esse é assado. Então, Exatamente. eu acho que no futuro a gente vai começar a olhar isso com um pouquinho mais de carinho. Características de cada um, né? E isso é muito interessante, porque isso conecta também com essa mudança de mercado, né? Eu vejo que tá tendo essa mudança, que conecta com aquilo que a gente já estava conversando antes, de realmente a obra, ela no final acaba sendo uma commodity, se você for ver, né? A estrutura, claro, pode mudar, tem vários tipos de estrutura, mas se tem ali, você vai usar alvenaria, vai usar drywall, acaba tendo alguns elementos que muito da entrega acaba sendo comoditizado até chegar no acabamento e nas funcionalidades. Mas a grande diferença é qual que é a funcionalidade daquele empreendimento. É pensar na função. Quem que é o público que vai usar aquele apartamento, o que ele espera daquilo, começar a trazer dados para aquilo, né? Uma questão que a gente vê que também vai mudar bastante o mercado é que hoje a consultora incorporadora, como que ela olha o modelo de negócio em geral, né? Poxa, eu vou lá, eu compro para mim o terreno, eu vou lá, desenvolvo o projeto, eu construo, eu entrego, vem uma administradora e ela vai, dali para frente, começar a administrar empreendimento. Só que, se as construtoras começarem a olhar, e algumas estão começando a olhar, e também tem outras soluções que estão trazendo isso, por exemplo, House, você vai começar a olhar, entregar o empreendimento e ver que, poxa, minha receita do empreendimento ela não termina aqui. Eu posso também continuar extraindo valor do empreendimento e agregando valor para o meu cliente depois de entregar as chaves. E aí eu vou começar a administrar, e nisso de começar a administrar, vai começando a ter dados do que o cliente efetivamente está usando. Poxa, eu botei um cinema. Será que está se usando o cinema? Começa a monitorar isso. Não, poxa, está sendo usado muito mais um espaço kids do que o cinema. A gente fez um teste aqui no espaço de beleza. Poxa, está sendo muito utilizado. Vamos entender o padrão. Por quê? Qual que é o público que está naquele empreendimento? Olha a qualidade de dados que começa a ter, se você começar a olhar isso, para os próximos empreendimentos, para pensar em produto. Qual que é o perfil, quem que a gente quer, para quem a gente quer vender, e aí a gente começa a ter uma mudança também de forma de produto, né? Mas a carteira entra nessa parte de produto ou não? Não, a gente não chega a entrar na parte de produto. Entendi. A gente realmente entra na parte da gestão do projeto. Mas o que acontece? A gente entra, uma das nossas soluções é o orçamento paramétrico, que é o orçamento lá no momento de viabilidade. Tem um estudo, um EP de arquitetura inicial, um volumétrico, que a gente já consegue extrair uma informação, já tem uma ideia inicial do que vai se entregar aquele empreendimento, a gente já consegue trazer custo para aquela visão. E aí, a gente traz custo, o cliente tem uma visão de qual que é o VGV que ele consegue colocar lá, e aí ele vai entender, poxa, minha conta está fechando ou não. E o que é legal disso? É lá no início do projeto. Então, se a conta não estiver fechando, já é o momento que você tem mais flexibilidade de mudar produto. Eu consigo ajustar o produto porque não foi lançado, porque tiveram poucas trocas. Então, a gente não chega a entrar em produto, nessa análise de produto, mas a gente entra em custo. E isso traz todo o subsídio para poder olhar produto e conectar. O que você está pensando de entregar, cliente, ele tem esse custo. Tá fazendo sentido? Poxa, não tá defasado aqui, eu preciso aumentar meu VGV, eu preciso mudar produto, perfil é diferente. Então, traz essas discussões, né? Sim. Pô, que interessante, cara. Isso é fundamental, né? Porque a gente sabe que tem obras que chegam no final, não bate, às vezes não fecha a conta. Exatamente. A nossa demanda de chegar no produto é basicamente em função das instalações, né? Passou de certa altura, não é melhor você perder esses 2 apartamentos que você tem a mais aqui para diminuir o teu custo de instalações e tal? Um andar paga um sprinkler. Sim, exatamente. Basicamente é isso. Mas resumindo hoje o que a gente conversou sobre vários temas, né? A gente viu que sem coordenação você não faz uma obra. Exatamente. Você pode até fazer, mas pode ser que você se perca, né? Sem uma equipe multidisciplinar, você também
sem um modelo, sem um gerenciamento de custo. Tudo isso hoje faz sentido dentro de uma construtora. Então, você quer abrir uma construtora, você que quer incorporar, quer começar certo, né? Procure um pouquinho mais de informações sobre isso, e principalmente tecnologia, né? A gente está falando de IA aqui, a gente está falando do que a gente aplica, né? Nós temos nosso aplicativo, a Cartesia tem a Ampli, tem um aplicativo interno de gestão, isso tudo está muito conectado, né? E a gente fala sobre IA hoje basicamente em todas as nossas conversas, em basicamente tudo que a gente criou hoje é parametrizado para entender um pouquinho como funciona o nosso escritório, como a IA vai interpretar, isso que o Thiago estava comentando agora, sobre a gente explicar para a IA o que é o nosso desenvolvimento, explicar para entender. A gente até colocou o link do primeiro episódio que a gente fez desse podcast, que a gente fala um pouco de nós mesmos, para a IA ler aquilo e ela interpretar quem somos, de onde a gente veio. E aí agora a gente nem sabe o que a gente vai fazer com isso, mas a gente vai... Nossa criança, estamos ensinando ela. Nós vamos ensinar ela, depois ela vai extrair dados. Ela vai nos dizer, nós estamos errando, direcionar. Cara, É incrível, né? Quem não pensou nisso vai ser atropelado, tenho certeza absoluta que quem não absorveu esse conteúdo vai ser atropelado, né? E quem absorveu isso e olhou isso vai se potencializar muito, né? Então isso é muito legal. É uma coisa que a gente costuma falar, assim, o que eu vejo da IA, ela te possibilita realmente você conseguir valorizar quem é bom, né? Isso é muito legal, assim, porque isso, a gente que empreende, às vezes a gente entra numa frustração de que, poxa, você quer conseguir valorizar mais aquela pessoa, você quer conseguir remunerar melhor, só que você não consegue só dar um aumento para aquela pessoa, porque se você só der um aumento e botar mais atividade para ela, ela vai sobrecarregar. Exato. Você precisa contratar uma outra pessoa para poder fazer parte daquilo e você não consegue aumentar a remuneração dela. Agora, com a IA, você tem a possibilidade de pensar isso de uma forma diferente e realmente trazer, né, um novo funcionário para a empresa que ele vai apoiar todo mundo para que você realmente consiga reconhecer e recompensar dessa maneira que você gostaria todo mundo, né? Então isso é muito legal, que potencializa quem é bom, né? Isso que é o grande ponto que eu vejo, assim. Então não vai tirar a oportunidade de ninguém, ela vai potencializar quem é bom, só que quem é bom com o IA vai se potencializar muito e vai poder trabalhar com muito mais pessoas, né? É a potencialização do serviço humano, né? Nada mais que isso. Vamos fazer um bate-bola dessas perguntas? Bora. Teve algumas. Eu li no Insta. Pessoal do Instagram, vou bater um bate-bola rapidinho aqui, Léo. O pessoal do Instagram deixou umas perguntas, né? A gente falou que ia ter hoje a gravação e eu queria passar para você aqui. A gente tem a nossa visão, mas queria entender a visão da Cartesia. Qual a melhor ferramenta hoje para aplicar o BIM? Legal. Hoje, assim, a gente precisa dividir em algumas partes, né? Sim. Hoje, para compatibilização, a melhor ferramenta é o Solibri que a gente vê. Por quê? Você consegue lá criar os clashes, então todas as regras para você identificar os clashes. Só que o que é interessante, você consegue criar regras que elas não são só entre elementos. Você consegue colocar análises mais aprofundadas. Por exemplo, eu preciso que nesse corredor tenha no mínimo 1,20, por exemplo. E ela vai fazer essa análise. E não tem outros softwares que façam dessa forma. Todos os outros, eles vão fazer análise geométrica, né? Eles vão analisar... Né? Parametrização de estrutura com instalações. É isso que eles vão trazer, né? Exatamente. Então, para compatibilização hoje, a gente vê o Solibri. E aí, para gestão, a gente tem alguns. A gente usa dois. A gente usa o Visus Colab da AutoKey e a gente usa o ConstruFlow também. São dois que a gente utiliza para a parte da gestão das informações. E a gente sempre traz para o cliente essa visão de ele contratar um CDE, traz essas duas opções para que ele analise qual que é melhor, porque essa informação também vai organizar toda a estratégia de gestão de projetos, né, do cliente. Legal. Principais conflitos que surgem no decorrer de um projeto coordenado. O que você pode elencar aí os principais conflitos? Hoje, assim... Com as pessoas? Sim, exatamente. Esse eu diria que seria o principal. Assim, eu já fiz a minha parte, não quero mais. Tem que alterar aqui, ó. Não, já tá pronto. Esse daí é o principal mesmo. Não, realmente, assim, esse eu acho que é o maior desafio. Todo mundo tá na mesma página. Bem respondendo, eu já sei. Mas e realmente esse é o grande desafio, né? Trazer todo mundo na mesma página e não ter essas barreiras, né? De todo mundo enxergar que, poxa, a gente tá olhando aqui as melhores soluções pro projeto, né? E aí a gente, né, olha de uma forma bem proativa, aquilo que eu tava comentando de, não, vamos
antecipar o máximo possível essas decisões, né? Para que a decisão seja tomada no momento certo. Porque isso frustra muito, né? Se uma decisão lá do início do projeto foi tomada lá em executivo que vai dar retrabalho para todo mundo sai frustrado. Agora, a gente busca trazer para tomar essa decisão no tempo certo, mas trazer todo mundo para tomar essa decisão, né? Isso é muito O que importante. eu vejo é muita briga, né? Porque às vezes o cara tá acostumado a fazer sempre aquilo. Aí chega alguém e diz, sobe o nível da área externa, porque o contrapiso ele é 6 e vamos... Hã? Tem alguém que vai dizer isso pra mim? Exatamente. Não. Vamos lá. A estratégia de custo de um empreendimento fecha 100% previsto? Onde dá mais desencaixe? Isso... Você tem esse feedback dos teus clientes? Isso varia, né? Claro, a gente sempre... O que a gente traz, assim, isso que é bem interessante, assim, para se ter uma boa gestão de custo e no final, você ter um custo do realizado próximo do que você orçou, não é fazer orçamento, esquece o orçamento, bota ele na gaveta e vê só lá no final. Aí a chance da coisa estourar muito é gigante. Você tem que fazer um acompanhamento. Esse que é o grande ponto, assim, é acompanhar esse custo para que você vá ajustando grupo a grupo, né? Poxa, eu tô com uma tendência aqui na Supra de gastar mais. Vou ajustar, vamos ver o que a gente consegue economizar. Não, a gente realmente vai gastar mais. Vamos tentar economizar em algum outro item. É fazer realmente essa gestão. Essa gestão do orçamento é fundamental. Pouco a pouco, né? Exatamente. Porque é difícil estourar muito. Obviamente que você não vai dar 100%, né? Mas aí você vai fazendo balanço, né? O equilíbrio, exatamente, né? Esse que é o grande ponto, assim. Então, não tem um grupo padrão, assim, poxa, geralmente estoura aqui. Porque isso é muito de cliente para cliente, né? Tem... Porque muitas vezes vai estourar por falta de decisão. Ou falta de decisão, uma mudança de especificação mesmo, de produto, né? Então, por exemplo, eu lembro de um caso de um cliente que estourou na parte de revestimento da argamassa. O contrapiso deles ficou bem maior. Aí a gente estava analisando na Ampli, poxa, o gasto de argamassa foi muito maior. E qual que foi a resposta disso? Foi porque no projeto, inicialmente, a ideia era fazer um contrapiso. Só que aí eles quiseram colocar piso aquecido. E aí você leva muito contrapiso. E isso foi uma mudança de produto, agregou muito valor no produto. Então, não foi, claro, um estouro, só que ao mesmo tempo eles conseguiram agregar no produto e no final a conta fechou. Só que isso é uma lição aprendida. O que foi interessante de tudo isso? Poxa, não, então piso aquecido vai ter nos próximos empreendimentos, então a gente já vai trazer isso para os próximos empreendimentos, vamos trazer isso para o projeto. Isso vai virar uma premissa. É produto. Então, assim, a gente olha a gestão dessa forma, assim, ela não é uma coisa... que dá para trazer, não, é aqui que sempre estoura, mas sempre vai ter lições aprendidas. Se você for sempre olhar as lições aprendidas, traz para o fluxo de projeto, você sempre vai olhando novos gargalos, né? Então, a gente gosta muito, por exemplo, só para fechar essa pergunta, tem a teoria das restrições, né? Até uma indicação, assim, existe um livro, é a Meta, o nome do livro. Ele é incrível, assim, ele, na minha época de faculdade, foi a base do meu TCC, foi teoria das restrições, esse livro, a Meta, e ele traz essa visão de que você precisa olhar o gargalo do teu processo, e quando você identifica o gargalo, você precisa resolver aquele gargalo. Só que o que é o grande ponto? Se você resolveu aquele gargalo, você vai ter um próximo gargalo. E você sempre vai ter um próximo gargalo, porque se você resolveu todos os gargalos da tua operação, qual que é o teu gargalo? É vender mais? Né? Então, você sempre vai ter um gargalo. E aí, se você olhar dessa forma sistêmica, você sempre vai olhar as lições aprendidas do teu processo. Poxa, eu vou melhorar isso aqui, então eu vou ter novos problemas. Mas você sempre vai estar tendo novos problemas, dando um passo a mais naquele degrau. E isso vai trazendo mais resultado, né? Perfeito. Léo, o que é mais importante na coordenação de projetos entre as empresas, né? E uma dificuldade de comunicação, gestão, o que você pode elencar? Eu acho que na tua própria pergunta já tem a resposta da comunicação, assim, acho que esse é o grande desafio, é realmente ter esse fluxo de comunicação, todo mundo se comunique de um jeito que potencialize o tempo de todo mundo, né? Esse é o grande ponto, assim, não ter aquelas reuniões improdutivas, aquelas reuniões que ficou todo mundo debatendo várias horas e não se chega a lugar nenhum. Esse são grandes pontos que a gente precisa mitigar com comunicação efetiva, né? De um jeito que realmente... Você falou aqui hoje que você tem 30 processos em andamento, né? Imagina se tiver uma reunião semanal de cada cliente. Exato. Você fica sem tempo, né? Exatamente. A gente também tem esse problema, obviamente, que a gente faz a gestão com as equipes coordenadas, né? Mas o que eu digo hoje é que a reunião produtiva ela não tem mais espaço na nossa semana, né? Tem que ter pausa, tem que ter foco. Tem que ter Exato. Focar. Ó, o trabalho é esse, nós viemos aqui para decidir isso aqui, a função é essa, etc. Deu, né? Acho que... esse negócio aqui, beleza, vamos anotar aqui pra gente pensar e na próxima reunião a gente decide. Porque senão você fica ali viajando naquela conversa. Exatamente, e essa é a grande diferença, porque assim, se você tem a reunião, ela precisa ser olhada de uma forma proativa, assim, se você tem pauta, se você tem foco naquela reunião, ela vira um alinhamento.
E alinhamento é positivo, porque alinhamento faz todo mundo estar na mesma página e você consegue otimizar muito tempo de todo mundo. E aí que dá aquela sensação de, pô, se terminar a reunião e sentir que, pô, isso aqui foi produtivo. Realmente a gente entrou aqui para... Porque qual que é o objetivo da reunião? É conseguir resolver um problema que você não conseguiria resolver sozinho. Se você consegue resolver sozinho, não precisa da reunião. Você resolve o problema e vamos para a próxima. Exato. Agora, se você está numa reunião que você conseguiu chegar, né? Todo mundo chegou numa solução que realmente aquilo foi uma solução em conjunto e foi rápida, porque tinha pauta, tinha foco, que aquilo que tinha que ser resolvido, você sai com aquele sentimento de que, pô, isso aqui foi produtivo. Eu deixei de gastar 4 horas para resolver isso aqui e em meia hora, 1 hora eu resolvi. Aí sim, aí foi positivo. Apontamento e decisão, né? Exatamente. Uma reunião que gera 2, outras 3, 4 outras reuniões, não dá. Não dá, não faz sentido, Não né? faz sentido Marcar nenhum. uma reunião para fazer outra reunião. Exatamente, o clássico, né? Agora, uma questão que a gente gosta muito, como é a gestão dos colaboradores em home office? A Tribe faz isso? Hoje, se 80% está home, Legal. né? A gente tem um app lá de gestão hoje do nosso interno, a gente tem alguns outros. E a Cartesia, como faz isso? Legal, esse é uma boa pergunta. Isso é muito legal, assim, porque a nossa gestão ela é remota, né? E uma coisa que a gente viu é que realmente você precisa ter dinâmica remota, né? Esse é o grande ponto, aquilo que eu estava comentando, né? Você não tem mais o papo do cafezinho, né? Então você precisa, como empresa, criar esse papo do café, porque é uma questão que a gente sempre traz, e isso eu vejo que as empresas precisam olhar de uma forma muito proativa, isso principalmente se você está no modelo remoto. Você precisa criar uma forma que a empresa proporcione aquele sentimento de pertencimento, assim, né? As pessoas, elas não podem se sentir um freelancer dentro da própria empresa. De, pô, vou lá, faço o que eu tenho para fazer e é isso, não tem aquela conexão. Só que você não pode esperar que as pessoas façam isso naturalmente. Você tem como empresa pensar em criar dinâmicas para as pessoas se conectarem e realmente criar aquele sentimento de que, pô, eu tô aqui porque aqui nessa empresa eu vou conseguir chegar muito mais longe do que eu chegaria sozinho. Esse que tem que ser o grande ponto. E nisso a gente tem várias dinâmicas. Então a gente tem uma reunião que é uma reunião com todo o time. É uma reunião remota, se a gente está com mais gente no escritório, cada um entra no seu computador, para que fique inclusivo, que todo mundo realmente esteja participando de uma forma remota, para ali a gente fazer uma troca, conversar com todo mundo se conhecer. A gente tem uma dinâmica que a gente vai se apresentando e aí as pessoas, elas vão se apresentando pessoalmente mesmo, né? Fala sobre o Léo, por exemplo, né? Falar quem é o Léo, o que eu gosto de fazer, hobbies. Isso faz com que as pessoas se conectem mesmo, elas se entendam. E a gente está sempre mudando essas dinâmicas. Então, essa dinâmica de se apresentar, a gente fez um tempo atrás, aí a gente pausou, aí agora a gente quer retomar mais para frente, porque a equipe mudou, então tem novas pessoas e ter essas trocas e tá sempre se reinventando, né? Eu acho que esse é um grande ponto, assim, para ver já essa questão da nossa cultura remota, que tudo tem um tempo, assim. Então, a gente precisa sempre olhar de uma forma proativa isso. Se tem um tempo que aquela dinâmica ela fez sentido, engajou todo mundo, e você precisa ter também a consciência de que, poxa, uma hora aquilo dali já não vai mais fazer efeito. E você tem que pensar na próxima. Qual que é a próxima dinâmica que vai engajar todo mundo? Aí você consegue ter uma cultura legal remota, né? Porque nós, olhando como empresário, a minha dificuldade é passar para quem vai trabalhar a cultura da empresa. O que é a empresa? Onde você está? Exatamente. Não pode você estar lá no seu computador, de repente o Joãozinho te chama. Oi, tudo bem? Aqui é o João. Você pode fazer? Tá, quem é você? Eu trabalho na Tribe. Eu também. Legal, prazer. Pode ser isso, Exato, né? Exatamente. Pode ser isso, né? Exato. E hoje a dificuldade é essa interação e trazer também as pessoas para elas se abraçarem, né? Nós temos as nossas mentorias mentais, aí são com times, né? Cada time de cada disciplina tem uma mentoria semanal, desculpa, né? Toda semana os times têm uma mentoria, segunda de manhã. Nós temos a nossa reunião mensal, mas nada supera o negócio que a gente descobriu recentemente. Já existe há muito tempo. A gente tem que falar sobre isso. É incrível, Léo, incrível. Fala rápido, recomendo há muito tempo já. Recomendo demais assim, as empresas home office, as pessoas que trabalham à distância. Cara, foi até indicação, um colaborador novo, ele falou, olha, já conhece a empresa? Eu já tinha ouvido falar, né? Quem que indicou? O Jonatas. Já conhece aplicativo? Eu já tinha ouvido falar, mas não dei muita moral na época. E daí eu pensei, cara, eu vou dar uma olhada. Olhei lá, é um joguinho. Cada um é seu personagem, e aí você constrói um escritório virtual. E aí você entra lá, você tem a tua mesa, você chega perto da mesa do amiguinho ali, conversa, aciona tua câmera e teu microfone, né? E daí eu pensei, cara, não sei, né? Mas eu pensei, vou testar.
joguei no grupo ali dos coordenadores, né? A menor quantidade de pessoas, deixei um dia rodando. Cara, é sensacional. Você chega ali, conversa, troca ideia, de repente o cara vem na tua mesa, fala com você. Cara, a integração, assim, ó, melhorou A muito. dinâmica assim, é um cenário, é um escritório, cada um tem a sua mesinha. Aí, no nosso caso, cada time tem o seu espaço. Climatização, hidrossanitário, preventivo, aí tem diretoria, comercial, inteligência, sei lá, RH. Aí cada um tem sua mesinha. Estamos lá trabalhando. Eu estou na minha mesinha, mas estou no meu computador fazendo minhas coisas, como comercial. Aí chega o fulano do lado da minha mesa, já abre a minha câmera, meu mic. Aí, pá, preciso ver um negócio contigo aqui. Cara, demais? Ah, vem cá na sala de reunião. Quando vai na sala de reunião, já liga o Meet automático, né? Aham. E ele faz a transcrição também, não faz? Faz uma certa. Ele, cara, muitas ferramentas ali. Tem muita coisa, muita coisa. Ontem, por exemplo, era 6:30 da tarde, nós estávamos no escritório falando de vaquejada. O cara é do Ceará. Tipo, são dois, né? São 3 lá. Nós estávamos falando de projeto e tal, era final do expediente, a galera já estava de saída. Nós reunimos o bolinho que fica no final de sexta-feira. Sim. Tava exatamente, um bolinho no final de saída do escritório. Tá aí, o que vocês fazem no final de semana aí? Ah, vou pra vaquejada. Tá aqui que é vaquejada. Que legal. Assim, ó, a integração da equipe mudou completamente. Porque daí o que acontece? Hoje a gente está rodando um projeto lá que a gente está com 10 colaboradores trabalhando nele. E aí é muita gente, 2 torres, todas as disciplinas, e arruma e compatibilização, porque daí a gente compatibiliza interno, só que tem um coordenador da compatibilização ali, aí ele sai na mesa de um ali, cara, como é que tá aqui? Aí os dois saem dali, caminhadinho, vão lá na mesa do outro e já organiza, arruma, ajusta. Aí você entra, você olha literalmente para aquele escritório, porque o escritório físico que a gente tem é pequeno, é só nós, né? Sim. Mas você olha ali na tela, você vê aquele escritório gigante e realmente você vê toda aquela galera lá. Impacta. Aí você vê 3, 4 pessoas ali conversando. Aí você chega lá, né? E aí, pessoal, o que tá acontecendo? Sabe? Cara, a integração Deixa bilhete em cima da mesa, não esquece de fazer isso. Aí cada um personaliza Cara, a sua que mesa. legal. Você consegue colocar ali climatização lá, tava um gelo, né? Muito legal, muito legal. Nossa, que legal. É o Gator, né? Gate. Gator é o nome do aplicativo, para quem quiser. É um Testar. desafio, assim. Legal. A parte, eu acho que liderança de pessoas é algo que eu me especializei por uma época, né? Eu fiz alguns cursos, fiz pós em cima disso, porque eu vejo que é o futuro ali. Porque não tem como você trabalhar com as pessoas, não tem como você conviver em sociedade no planeta de 8 bilhões de pessoas se você não conseguir ter uma interação boa. Exatamente. E aí você ter uma interação boa é o primeiro passo. Se fazer que as outras pessoas tenham uma interação boa, ali dificulta um pouquinho. Exatamente. E aí você juntar toda essa galera, você conseguir entender um pouquinho do ser humano ali como pessoa, o sentimento, deixar ele à vontade, trazer para a equipe. Essa questão de cultura, quando a gente fala de cultura da empresa, é você criar na pessoa aquela vontade de fazer o projeto por ela. Não tô fazendo o projeto porque a tribo tá me pedindo, o Thiago tá me cobrando, alguém tá... Não, cara, pô, eu quero fazer... Olha que massa o projeto. Né? Até uma situação, Cortella fala, o momento é bom enquanto você quer que dure. Né? Quando você olha assim, não vejo a hora de chegar às 5 horas da tarde. Cara, talvez você não esteja feliz onde é que você tá. Exatamente. Aí quando você olha assim, cara, eu tenho que fazer esse negócio aqui, o tempo tá acabando, você tá ali com pressa pra fazer porque o tempo tá acabando. Sabe? Essa energia de querer fazer aquilo, isso é sensacional. Isso é demais, assim. Quando você cria isso, a pessoa sente que ela tá fazendo, não só pela empresa, mas por ela, e ela vê que, poxa, eu tô fazendo por mim, mas ao mesmo tempo eu tô nesse time porque se eu fizesse só por mim e eu fizesse sozinho, eu não ia conseguir chegar tão longe. Agora eu tenho um time que vai me fazer chegar mais longe do que eu conseguiria sozinho. Aí é a fórmula perfeita, né? Porque daí você conecta as duas coisas, você cria o sentimento de realmente de conexão, porque no final a empresa é um CNPJ, mas somos todos CPFs, né? Então a gente tá todo mundo junto por um propósito. E a forma que a gente lida com o propósito na Cartesian é assim, a gente tem uma visão, né, na Cartesian como empresa, pô, a gente quer chegar aqui, né? Como a gente estava conversando, né, de visão de futuro. Só que é o grande ponto, né? A visão ela só vai fazer sentido se estiver conectado com a visão de cada colaborador. Só que de uma forma natural, de todo mundo estar olhando, poxa, eu queria chegar lá. E a Cartesian também tem essa visão de chegar lá. E então vamos chegar lá junto. Esse que é o grande ponto, sabe? É assim que a gente olha a visão. Vamos ser os melhores juntos. Exatamente, Eu esse que é o falo sempre ponto. com o pessoal, vocês não estão agregando só pra tribo. Cara, quando você faz o melhor projeto, você sabe que você sabe fazer o melhor projeto. Exatamente, é isso. É teu aquele conhecimento. É isso aí. Então acho que é isso, né? Encerramos, então, a participação de hoje. Convidar aí o pessoal
que não assistiu os episódios anteriores, né? A gente tem o episódio 2 falando de conforto, climatização, aquecimento e outras coisas. Tá aqui o link em algum lugar e o pessoal vai colocar. Tá bem legal esse episódio, né? Bem bacana. Acompanhe lá, curta, compartilhe, mostre para os amigos. É um episódio bem técnico, com um convidado também bem especial. Falamos dele aqui antes, né? Então é isso. Episódio 1, para quem quiser conhecer a Tribe. Né? O Lá a gente episódio fala 1, bastante sobre a gente, né? O foco mais é sobre a Tribe. Sobre nós, né? O primeiro episódio a gente falou um pouquinho da gente. E hoje com o Léo. Léo, obrigado demais por ter vindo. Obrigado demais por comprar um pouco essa ideia dessa conversa. Acho que a gente vai se encontrar muito aí no mercado. Graças a Deus, o trabalho da Cartesian é excelente. A gente gosta muito de trabalhar com vocês lá e essa conversa, ela precisava ter. A gente precisava ter essa conversa assim, mais expandida, né? A gente conversa muito. Mas obrigado aí por tudo, por comprar também a nossa ideia de projeto, por estar sempre com a Tribe aí onde a gente está envolvido e é isso. Pô, que Obrigado aí legal. pelo que você contribui com a gente aprende muito com vocês também. Né? Não Exatamente. só pela ajuda que a gente tem na coordenação, no projeto, no desenvolvimento, mas também a gente aprende junto muito. Né? Então, Não, e eu que agradeço tanto pelo convite, viu, Thiago? Foi incrível a gente ter esse momento, ter essa troca. A gente tem uma sinergia muito grande, né, entre a nossa empresa, entre a gente também. Parece até a mesma. Exato, né? Então, Tem uma mesa lá para mim? pois é, né? Vamos montar um gator todo mundo, né? boa. Não, e foi incrível, assim, a nossa conversa foi incrível. Sempre que a gente conversa, eu aprendo muito também. E a gente também traz muito das nossas trocas, a gente traz pra gente como empresa também na Cartesian. Então é incrível, assim, a Eu gente... já troco figurinha de cliente, né? Pô, Então. não, eu conheço um. Não, tô brincando. Exatamente. Não, e incrível, assim, o papo hoje foi incrível e parabéns pela iniciativa, né, de criar o Tribcast, de vocês levarem essa conversa para o mercado e poder, né, divulgar isso, né? São tantas conversas que a gente acaba fazendo e tanta gente boa que vocês conhecem que ter essa conversa e poder registrar e, né, ter essa possibilidade de vocês estarem participando também, de estarem vendo, isso é algo que vocês fazem também pro mercado, né? Isso é muito bom, que eleva a regra do mercado. Exato. Que Nosso objetivo aqui é esse, para gerar conversa ligada, obviamente, à engenharia, não tem muito a ver em si só com a nossa empresa, mas é linkado a todos os que agregam ao nosso trabalho e a Cartesian é um deles. Léo, obrigado de novo, então, pessoal. Vamos ficar por aqui? Pessoal, obrigado quem acompanhou. Curta, compartilha, mostra para todo mundo. O conteúdo hoje foi bem legal com o Léo e daqui a pouco vai estar na rede aí, quem quiser acompanhar. E seria isso. Thiago, quer fazer um encerramento? É isso aí, pessoal. Só acompanhar aí. Em breve tem próximos, hein? Isso aí. Boa, isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Falou.